Isaías capítulo 21. Profecia contra o deserto do mar, contra os tufões de vento do sul que tudo assolam. Ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia ao Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim, como as dores daquela que dá luz. Fiquei abatido quando vi o desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebam, levantai-vos, príncipes, e preparai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: um leão, meu senhor. Sobre a torre de vigia estou em pé. Continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, povo meu, e trigo da minha ira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda que ouve de noite, guarda que ouve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai e vinde. Profecia contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Danim. Saí com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Tema. Saí com pão ao encontro dos fugitivos. Por que fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, de diante do arco armado e de diante do peso da guerra? Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías capítulo 22. Profecia contra o vale da visão. Que tens agora, pois, que com todos os teus subistes aos telhados, tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores, juntamente, fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Jeová, dos exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Porque Elão tomou aljava, juntamente com os carros de homens e cavaleiros, e Quir descobriu os escudos. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitos, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém e derrubastes as casas, para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros, para as águas do tanque velho, porém não olhastes acima, para aquele que isso tinha feito. Nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear, para raspar a cabeça e para vestir com pano de saco. Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas.
come-se carne, bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será espiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como homem forte e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com teu cinto. Então entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que ele abrir, ninguém fechará. O que fechar, ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego, num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, será cortado, cairá, e a carga que nele estava de desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías capítulo 23. Profecia contra Tiro. Uivai, navio de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviras as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos determinou este desígnio para abater o orgulho e a vaidade, e para humilhar os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e fez tremer os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era o povo. A Síria afundou para que os que moravam no deserto levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navio de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em aquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entrega ao esquecimento. Faça doces melodias,
canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela voltará à sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De toda se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Perdeu-se o vinho, enfraquece a videira, e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o foguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou desolação, a porta ficou reduzida às ruínas. Porque assim será no interior da terra e no meio destes povos, como a sucudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vidima. E estes levantarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor, exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu disse, ai de mim, ai de mim. Os traidores têm agido traiçoeiramente. Sim, os traidores têm traído. O temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova? E o que subir da cova o laço prenderá? Porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Totalmente está quebrantada a terra, totalmente está destruída a terra e totalmente abalada a terra. Totalmente cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra? Serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão aprisionados num cárcere. E, outra vez, serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciões gloriosamente.